Boa tarde, boa noite. Beleza, galera? Vamos para a nossa aula de hoje. Há pedidos aí, muitas pessoas estavam pedindo para trabalhar um pouco de aspectos da ciência envolvido na educação física, e é isso que a gente vai fazer. A gente vai falar um pouco sobre contração muscular e capacidades físicas, mas eu vou utilizar muito da ciência aqui para falar sobre isso, sobre esse assunto. Vocês vão perceber, eu separei um vídeo que eu vou explicar em cima dessa gravação, tá? Um professor que desenvolveu um vídeo muito legal, e aí, assim, a explicação lá ela é bem mais profunda, porque é da Faculdade de Educação Física, mas eu vou explicar de forma mais simples e para que vocês consigam, mais simples e objetiva para que vocês consigam entender essa parte da ciência e da educação física juntas, beleza? Pessoal, ao final desse vídeo aqui, vocês vão ter um questionário, ele vai estar na aba tarefas, esse questionário está salvo em PDF, escutem com muita atenção, tá? Porque aí vocês não vão ter dúvida. Esse questionário vai estar salvo em PDF, você vai baixá-lo, e aí você vai responder. Se você quiser responder dentro da plataforma do Word, salvar e depois enviar, pode. Se você quiser baixar o PDF, escrever as questões no caderno, tirar a foto, enviar, também pode, tá? Vou ressaltar a importância de você estar enviando. Toda aula eu faço isso, toda aula eu fico falando, porque eu sei que quando chegar ao final do trimestre, muitos alunos vão estar correndo para tirar o atraso aí, né? Vamos colocar assim, tirar aí o atraso das coisas que deixou de fazer, e aí vai ser tarde, tá? Então fica a dica. Eu não estou sendo um professor muito rígido com prazo. Todo mundo que fala que teve um problema, eu estou flexibilizando. Então, envie isso aí. Show, beleza? Então, nós vamos para a nossa aula de hoje. Vai ser com base no vídeo. Você vai assistindo ao vídeo, eu vou explicando os pontos. O vídeo é um vídeo animado, ele vai mostrar características da contração muscular, entrada de oxigênio, as células necessárias para poder fazer a contração muscular, como essa contração muscular acontece dentro dali do próprio músculo. Vai ter uma lente que aumenta ali o tamanho das células, para vocês conseguirem ver as características internas, tudo bem? Então vocês vão conseguir acompanhar de forma um pouco animada aí, beleza? O vídeo, e eu vou explicando ponto a ponto. Eu falei, eu vou passar o vídeo e aí vou explicando a vocês. O programa, ele tá com algum problema, algum bugzinho, que às vezes o vídeo dá uma cortada e eu tenho que reiniciar. Se você perceber isso aí, desculpa, mas é porque o programa tá dando algum erro aqui, e aí eu tenho que reinstalar, e no momento agora não vai ser possível fazer isso, beleza? Então vamos nessa. Vamos começar a falar sobre contração muscular, como que ela ocorre, beleza? Vocês estão vendo aqui os atletas maratonistas, né? Em sua corrida, eles correm 42 quilômetros em 1h50, mais ou menos. É um esforço físico grande, e eles precisam de contração muscular. Como tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa contrair os nossos músculos. Como isso acontece? Primeira coisa que você precisa entender do seu músculo, a característica dele. Ele é um músculo estriado. Tanto o seu músculo esquelético, tá, como o músculo do coração. A diferença do músculo do coração, ele tem basicamente ele tem a mesma formação que o músculo esquelético, ele também é estriado. Mas a diferença do músculo do coração, pessoal, é que o músculo do coração, você não tem controle sobre as contrações que ele produz. Você não tem. Quem tem é o sistema nervoso central. Por isso que você dorme e continua vivo, porque ele tem um sistema de contração autônomo. Independente de você, ele se regula automaticamente. O que vocês estão vendo aí na tela é uma fibra muscular aumentada inúmeras vezes aí, e você está conseguindo ver como que ela contrai e relaxa o tempo inteiro. Então, esse é o procedimento que o músculo faz de contração e de relaxamento. E como acontece isso? Primeiro, eu já falei para vocês que o músculo tem a característica que... Aí vocês estão vendo o coração, e o músculo tem uma característica, que ele é estriado, que é a musculatura aumentada novamente, o tecido muscular. O músculo ele é um músculo estriado, beleza. Qual é a outra característica dele? Ele tem as miofibrilas e tem duas proteínas, chamada uma actina e a outra miosina. Essas proteínas, elas são responsáveis pela contração muscular, as principais responsáveis, porque quando elas escorregam uma sobre a outra, elas fazem com que o músculo contraia e relaxa. Aqui no músculo esquelético, vocês estão vendo o músculo esquelético aí, vocês vão perceber mais ou menos como é que funciona isso. O papel do oxigênio, levar das artérias, irrigar o músculo que você está utilizando. É fundamental que o músculo que você esteja utilizando seja irrigado com sangue, o tempo inteiro, sangue com oxigênio. E aí, às vezes, tiram esse excesso de sangue de lá e o CO2. E parte da onde o impulso? Sistema nervoso central. Vocês estão vendo aí a linha amarela pulsando, parte o impulso, efetua a contração do músculo, beleza? Então o músculo começa a entrar em exercício. Com isso, o oxigênio que você está respirando leva para lá, por meio das artérias, a corrente sanguínea vai lá e irriga aquela musculatura porque você está utilizando ela, certo? E a veia tira ali aquele acúmulo de sangue e tira ali o CO2. Você está vendo aí o processo da actina e da miosina, tá? Que são as miofibrilas que efetuam necessariamente a contração muscular. Isso aí é uma arte aumentada para você ter uma noção de como isso acontece. Uma desliza sobre a outra, fazendo um encurtamento e o relaxamento da musculatura, que essa é a contração muscular. Efetuada primeiro por quem? Sistema nervoso central. O impulso parte daqui para qualquer movimento que você vai fazer.
Por isso, vou até dar um pause aqui, por isso a importância de você sempre fazer atividade física, porque você sempre vai exercitar o seu sistema nervoso central, o seu cérebro, sempre, sempre e sempre. Tá? Porque parte os impulsos daqui. E para ele achar um caminho correto, para, por exemplo, eu abrir e fechar a mão, hoje eu consigo abrir e fechar a mão com muita facilidade, ou consigo correr, ou praticar algum esporte com muita facilidade, porque o meu cérebro, ao longo do tempo, de tanto praticar essas atividades, ele procura caminhos, ele tenta aprender caminhos para deixar esse movimento mais rápido, automático e eficiente. Por isso que trabalha bastante a questão do nosso cérebro quando você pratica atividade física. Vocês estão vendo aí de novo aumentada a imagem de uma miofibrila, né, no tecido muscular, e como que acontece a contração. Então, basicamente, a contração muscular, lembrando, pessoal, eu não tenho como falar para vocês 6 meses de um conteúdo, que esse conteúdo aqui na faculdade foram 6 meses em poucos minutos. Eu estou condensando aqui os pontos mais importantes até para vocês responderem um questionário. Vai ser necessário vocês entenderem isso aqui para responder o questionário, beleza? Então é isso aí, o impulso vem e começa a contração muscular, igual vocês viram aí. Qual é o papel do oxigênio nessa brincadeira? Vou mostrar aqui a vocês, está acontecendo a contração muscular, vocês conseguem ver aí um rapaz correndo. E qual é o papel do oxigênio nessa brincadeira? Olha só, a engrenagem funciona basicamente assim, ó. Recebendo oxigênio, o impulso elétrico vem, sai o CO2 pelas veias, e aí continua esse fluxo aí enquanto você está utilizando o músculo. Toda vez que você for fazer alguma atividade, aquele músculo ali ele precisa ser irrigado. Por isso que também a atividade física ela melhora a circulação no corpo, porque você precisa aumentar a irrigação nos músculos que você está praticando a atividade. Por quê? Tem que levar o oxigênio para aquela musculatura, porque você está utilizando ela. Se você vedar o oxigênio que chega ali, por uma coisa adversa, você vai parar, você não vai conseguir mais estar executando aquela atividade. É semelhante à vela aí. Você está vendo a vela porque o fogo ele precisa do oxigênio para ele estar aí, certo? E a vela, você vai ver na experiência aí que ele vai colocar um copo em cima e vai interromper o oxigênio da vela. Quando ele interrompe esse oxigênio, a vela vai lá e apaga rapidamente. Não é assim que acontece com o corpo, mas é para vocês terem uma ideia, que se você não tiver uma irrigação no músculo ali que você está utilizando, vai acontecer o quê? Vai acontecer com que vai passando um tempo, você vai estagnar e não vai conseguir executar aquela atividade, nem mesmo usando as suas reservas energéticas, que são esses pontos pretos aqui, que estão dentro das fibras musculares. Dentro do tecido muscular, esses pontinhos pretos aqui estão lá, que são os famosos glicogênio. Glicogênio é uma reserva energética que tem em grande quantidade dentro do tecido muscular. Uma forma como o seu músculo ele tem ali à sua disposição uma pequena reserva, caso ele precise utilizar. Beleza? Tranquilo? Eu falei para você também aqui o seguinte, o papel do oxigênio na contração muscular é importantíssimo, porque leva irrigação para lá. E também na produção da energia, porque o fato de você estar irrigando o músculo com o oxigênio e o sangue ali com o oxigênio, ele tem um metabolismo e desenvolve outros papéis lá dentro que vai gerar a energia necessária para que você contraia o músculo e relaxe. E aí você consiga executar o movimento, independente do volume e da intensidade de contrações. Tá? Então, o que vocês estão vendo aí, a setinha apontando para as reservas energéticas que tem dentro da musculatura, e aqui você vai ver a experiênciazinha do oxigênio. Presta atenção. Vai tampar, vai apagar, apagou. No corpo não acontece assim, né, nessa velocidade. Mas é para você ter uma ideia, que semelhante a isso aí, quando você tampa, quando você suspende a entrada de oxigênio por um longo período de tempo, o músculo ele vai deixar de conseguir trabalhar normalmente, beleza? E aí, outro ponto importante que vocês precisam entender aqui, sobre fadiga, e tá aqui, ó. Queria mostrar isso aqui a vocês. Você tá lá contraindo o músculo, você tem uma capacidade física X, você tá lá contraindo o músculo, beleza? Aí o que acontece? O seu corpo ele vai começar a produzir esses negocinhos aqui, tá representado por meio dessa estrelinha verde, que isso aqui é o ácido lático. Por que ele vai fazer isso? Olha só. Se você entrar na internet e digitar assim, tabela de frequência cardíaca por faixa etária, você vai ver que cada faixa etária, um ser humano normal e saudável, ele tem um limite de frequência cardíaca para atingir. Um dos benefícios dessa produção desse ácido lático é mostrar para o corpo que, olha, você está bombeando muito sangue, você está elevando a sua capacidade e já deu. Você não consegue passar daqui, porque se você passar daqui, você vai estar excedendo o limite, você não chega nem perto do limite, porque se você chegar, já começa a dar vários problemas. Então o corpo ele entende isso, é meio como um sistema de defesa, e ele não vai deixar você atingir a capacidade de frequência máxima do seu corpo, porque se você atingir, vai dar um problema. Pensa no seguinte exemplo aqui. Um computador que ele está super aquecido mesmo, não sabe por quê, mas ele está aquecendo demais.
o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai desligar tudo. Ele vai desligar todo o sistema dele porque ele entende que é o seguinte, está acontecendo alguma coisa que ninguém sabe o que é, está esquentando e pode danificar outros componentes do computador. Então, um carro também, o carro, esses carros mais novos agora, quando ele está ali com algum problema na temperatura, que a temperatura começa a elevar, rapidamente o sistema do carro vai lá e bloqueia o carro, faz o carro desligar, e aí ele não sai dali enquanto ele não for resolvido esse problema de refrigeração, porque deu esse superaquecimento. Então você pode comparar mais ou menos nesse sentido. Se o seu corpo está com muito ácido lático, não consegue mais oxigenar a musculatura, o coração entende isso, não fica forçando o bombeamento de sangue, ele reduz, entra numa fadiga extrema e você não consegue mais fazer nada. Você vai conseguir acompanhar isso aqui agora, no exemplo do ciclista. Essas provas são muito longas e dependendo de como você estiver treinado e o seu ritmo de respiração, que a gente vai falar sobre isso, você não é capaz de continuar na prova. E é o que vai acontecer com o cidadão bem aqui agora, quer ver? Ele está subindo, a galera está subindo aí, está num trecho de subida, e aí você vai perceber, ó, que o atleta que vem, ele não consegue mais prosseguir, ele não consegue mais dar continuidade, porque, olha lá, estagnou. É o corpo avisando, a produção de ácido lático altíssima, não consegue mais contração muscular, não consegue mais oxigenar, você entra numa fadiga excessiva lá e você fica dessa forma. Cansa. Quantas vezes você já fez uma atividade que você quer se superar, que você quer ir além, e você até vai, mas chega um determinado momento que você fala assim, realmente aqui não dá, dei o meu máximo. Na verdade, você chegou no limite ali do corpo. Ele entende que a produção de ácido lático já foi, não dá para bombear mais, você não pode passar daquela frequência para não ter um problema, ele vai lá e faz com que você fique estagnada, e não consiga, ou estagnado, e não consiga continuar na atividade, beleza? É como se fosse um sistema de defesa mesmo do corpo. Aí nesse dia você não consegue passar desse limite aí. Pode ser que no dia seguinte, ou daqui 2, 3 dias que você for treinar novamente, ou que você for fazer aquela atividade novamente, você consiga ir até um pouco a mais do que você foi no dia que você teve que parar, porque o corpo ele vai se adaptando, beleza? Então vocês viram aí, ó, acabou, encerrou, ele não consegue mais a contração, fadigou, entrou em fadiga, o coração ele começa a regular o batimento, diminui, beleza? Então você o corpo vai regulando ali o seu estado, tá? Então, queria deixar essas informações claras para vocês perceberem aí. Aqui o tanto de ácido lático, e aí acaba não oxigenando mais, o coração ele não vai ficar mais bombeando sangue, porque não está conseguindo oxigenar, não vai tirar ali além do limite, além do que é possível, e aí ele acaba finalizando, acaba parando, né? Aqui mais uma imagem, que vocês percebem essa questão da relação, aqui nessa imagem aqui, ó, quer ver? Das células aqui, a produção do ácido lático lá, e o oxigênio, ele não consegue mais irrigar ali naquele momento, beleza? Agora eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Essa atividade aqui que vocês estão vendo é a atividade dos velocistas. Ela é uma atividade que você tem a contração muscular com todo aquele processo que eu expliquei a vocês, mas olha só, essa contração muscular aqui, ela acontece de uma forma... a questão da respiração que acontece de uma forma diferente, porque essa atividade ela é uma atividade predominantemente anaeróbia. O que é isso? Você utiliza pouco a respiração. É diferente das atividades aeróbicas. Você treina o músculo, você treina a sua capacidade física para você efetuar uma atividade com baixo nível de respiração, beleza? Por quê? Olha só, essa prova aqui de 100 metros rasos, velocista, é a prova do Usain Bolt. Pensa, ele treina 4 anos para efetuar uma prova de que ele bateu o recorde, salvo engano, de 9 segundos, ou foi 9,5. Essa é a marca dele, 9,5 ou é 9. É um desses dois aí, salvo engano. E você vê, ele treinou 4 anos para poder fazer isso aí. Uma atividade que dura 9 segundos, você não precisa de um controle de... Não é que você não precisa de um controle de respiração, mas você não precisa de uma ventilação tão grande como uma atividade de longa duração. Por exemplo, como lutas em geral, natação, deixa eu ver uma outra atividade aqui. Corridas de longa distância, maratona, corrida de 10 km, 15 km, 25 km. Você não precisa, nessa atividade curta, de respiração ou de um controle na ventilação, como nessas provas que são nessas atividades mais a duração é maior, beleza? Então presta atenção. Aqui o atleta, ele num fôlego só, ele consegue efetuar a atividade, num fôlego só, ele consegue efetuar a atividade transferindo essa oxigenação para os músculos necessários para efetuar a atividade que ele precisa. Você vê aqui que o oxigênio entrou, tá? E aí, durante a prova, o oxigênio foi passando, as musculaturas que ele utiliza, ao final da prova, vai chegando aqui na panturrilha, e aí ele encerrou. Aí, no final, lá, você vê que ele fica um pouco mais ofegante, porque foi uma atividade que ele foi num fôlego só. Quer ver outro exemplo? Um atleta brasileiro chamado César Cielo, acho que vocês devem conhecer, ele venceu a prova de 50 metros nado livre. É uma prova de velocidade, 50 metros nado livre. Ele saiu do bloco de saída, quando ele pulou na água, ele não respirou mais, ele foi do bloco até o final da prova, até completar os 50 metros, sem respirar. Geralmente, o nadador dá uma braçada e respira, ou 2 braçadas e puxa o ar, que é o controle de respiração dele. O César Cielo, ele treinou os músculos, treinou a capacidade dele respiratória,
treinou essa capacidade do corpo para oxigenar com um fôlego só, e numa tirada só, ele saiu do bloco e foi até o final da prova sem respirar. Ele não respirou nenhuma vez, beleza? Mas isso foi um treino que ele preparou o corpo dele para que ele conseguisse fazer isso. Mas essa é a diferença de anaeróbio para aeróbico. Aeróbico, você tem uma utilização do oxigênio maior no seu corpo do que a atividade anaeróbia. Dentro do nosso cotidiano, a atividade anaeróbia mais conhecida é a musculação. A mais popular que as pessoas fazem é a musculação. Dificilmente você vai ver as pessoas treinando assim, ó, atividade de 100 metros, né, tiros rápidos. Aqui, para nós, a musculação é a que mais é trabalhada. Aí você vai ver aqui que ele consegue finalizar com uma tomada de ar, aquilo que eu falei para você, que esse cara levou 14 segundos para fazer os 100 metros, certo? Mas, claro que isso aí hoje já foi superado em muito. Tem gente que faz em 10, o Usain Bolt mesmo fez em 9. Diferente da atividade do boxe. Olha aí, o boxe, o cara precisa ter um controle, um domínio na respiração, porque ele vai precisar disso ao longo dos rounds que ele vai participar. São 10 rounds, então ele tem que ter um controle de respiração, oxigênio, para manter um ritmo, e assim ele consegue controlar as funções do corpo ali, a musculatura ela consegue estar o tempo inteiro recebendo oxigênio, e aí ele consegue manter aquele desempenho. Quando a gente fala de ritmo, presta atenção, ritmo é o seguinte, é o controle, o domínio que você tem na sua respiração. Você já foi fazer uma atividade que você começa a fazer, você começa a correr, aí dá tipo assim, 2 minutos, você não dou conta mais? Muito disso é porque você não está controlando o seu ritmo de respiração. Você precisa começar uma atividade num ritmo e tentar manter essa constante, porque você recebe o oxigênio, igual você está vendo aí na imagem, transfere para os músculos e o CO2 sai do outro lado, beleza? Então, é mais ou menos assim que os músculos eles ficam oxigenados. Você vai recebendo esse fluxo de oxigênio, vai transferindo, e isso tudo vem através de um ritmo de respiração. Então, para você ter domínio, os atletas todos eles têm. Eles precisam ter aí um pouco do fluxo aí, ó, que está irrigando o músculo, o tecido muscular. Mas olha só, você começou a praticar uma atividade de longa duração, tenta manter o controle na sua respiração. Tenta manter o controle na sua respiração. Porque se você não tem o controle na sua respiração, você não consegue progredir e ter um bom desempenho, beleza? Pega algum tipo de... A galera faz muito esse teste às vezes. Pega um tipo de coisa que você precisa encher com a boca e fica forçando, e fica respirando, forçando, desordenadamente. Você chega uma hora que você cansa, e tem pessoas que até desmaiam, porque a respiração ali ela não está controlada. Então você precisa ter um controle na sua respiração para você conseguir um desempenho melhor nessas atividades aeróbicas, beleza? Que é o caso aí do atleta do boxe, tá? Você vai continuar contraindo o músculo, e aí você vai continuar conseguindo irrigar ali a musculatura de uma forma correta, tá bom? Aqui eu quero mostrar a vocês um outro atleta que ele utiliza muito isso, a natação, tá aqui, ó. A nadadora lá, ela vai dar 1, 2 e respira. 1, 2, respira. 1, 2, respira. Ela utilizou essa técnica aí para quê? Ela utilizou essa técnica porque é a técnica que ela usa para conseguir oxigenar a musculatura dela. E é onde ela consegue puxar o oxigênio para continuar dentro da atividade de longa duração. Se ela quebrar esse ritmo de respiração, ela vai conseguir chegar ao final? Vai. Só que ela quebrando esse ritmo de respiração que ela desenvolveu no treino, se ela quebrar esse ritmo, o que vai acontecer? Ela, consequentemente, vai diminuir o desempenho. O desempenho dela vai ficar menor. Isso é um fato. Por quê? Porque ela tá tendo uma mudança ali na forma como ela estava levando oxigênio para a musculatura. Teve uma quebra. Então mudou um pouco esse ritmo e, consequentemente, o desempenho vai cair. Por isso que os atletas eles desenvolvem muito bem essa estratégia de ritmo. Eles chamam de pace. É o ritmo médio que você consegue controlar durante uma atividade de longa duração. E isso aí determina um atleta, por exemplo, conseguir uma medalha ou não. No caso de um atleta e no nosso caso de conseguir finalizar ou não uma atividade. É claro que tem alguns outros detalhes, mas a respiração em atividades de longa duração, natação, lutas em geral, corrida, isso aí é determinante para o seu desempenho, beleza? Então aí tem um nível de respiração, você está vendo ela aí, tá? Ela dá 2 por 1 e essa é a respiração que ela colocou que ela treinou para poder continuar. Outra aqui, o pessoal da canoagem. Olha só o movimento. Vou voltar aqui um pouquinho, vai voltar na natação, mas vai finalizar aqui. Eu quero que vocês observem muito bem o movimento dos canoístas aí, ó. Eles fazem movimentos simétricos, são iguais. E são iguais também na respiração. Se um aqui vacila nesse movimento que eles estão fazendo aqui, ó, vai e volta. Se um vacila no processo de respiração, ele vai começar a sentir fadiga, ele vai começar a mudar o sistema dele ali na questão da musculatura, de irrigar ali a musculatura com oxigênio, e ele vai ter uma queda no desempenho. É fato, ele vai ter uma queda no desempenho e vai prejudicar. E o outro também vai ter que diminuir o ritmo por causa do seu parceiro. Então, assim, eles treinam a simetria no movimento e também a simetria, que é a igualdade ali, ser igual, na respiração. Beleza? Eles também treinam isso na respiração, tá? Aí eles conseguem finalizar a prova, vocês estão conseguindo ver aí. Bom, pessoal, olha só, o que eu queria trazer para vocês aqui? Deixa eu aumentar aqui. Como eu falei, o vídeo, ele é um vídeo que utiliza mais no contexto da universidade, e a matéria das reações que acontecem dentro do corpo quando você pratica atividade física é uma matéria muito extensa. Eu demorei 6 meses na faculdade, um semestre inteiro para ver, e ainda tinha coisa para ver, para você ter uma ideia. Então eu peguei aqui algumas informações importantes e mostrei a vocês por curiosidade, para vocês entenderem e para vocês conseguirem responder o questionário, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você me pergunta, se você quiser saber de algum outro tema, você me pergunta, e eu envio a você também as informações ou algum tipo de material para você poder
perdão, algum tipo de material para você poder dar uma lida. Se você for procurar na internet, você vai ver que muita coisa eu não falei aqui. Por uma questão óbvia que eu já falei. Não tem condição de eu passar 6 meses de conteúdo em alguns minutos de aula aqui. Tudo bem? Mas foi mais por uma curiosidade. A gente vai trabalhando devagarzinho, ponto a ponto, algumas coisas que eu acho importantes. Então, o que vocês viram aqui hoje? Primeiro, a questão da contração muscular, como ela acontece, os músculos estriados, músculo esquelético, músculo do coração, que tem uma contração involuntária por meio do sistema nervoso central. Vocês viram que é importante o papel do oxigênio no músculo, porque ele vai oxigenar ali a fibra muscular para que você continue no processo de metabolismo e produzindo a energia. Vocês também viram quando o atleta ele está exacerbado, que chegou ao limite, que por conta do ácido lático. Isso aí vocês conseguiram ver lá na imagem, eu mostrei para vocês também ali o ácido lático, aquela estrelinha verde, beleza? Vocês viram que vocês têm uma reserva de energia, que é o glicogênio na musculatura, então quando vocês precisam de... vocês estão praticando alguma atividade ali, e sentiram que estão sem energia, o corpo ele começa a utilizar esse glicogênio que ele tem, a musculatura, para continuar essa contração. Tudo bem? Por isso, a fonte primária de energia do corpo é glicose, não é lipídio. Então, por isso que uma pessoa que está se reeducando, a pessoa está um pouquinho fora do peso, e ela está se reeducando, ela vai demorar um pouco para perceber essas medidas diminuindo, aquela gordurinha que fica no canto aqui da barriga, um pouquinho na parte frontal da barriga, ali no abdômen, vai demorar um pouco ela sumir, porque até o corpo entender que ele precisa pegar aquilo ali como energia, você tem que ter todo um processo de reeducação, tá? Que aí ele vai entender que ele precisa pegar um pouco de energia lá, porque se você está ingerindo um pouco menos de açúcar, e aí sim é um processo mais longo, mas a fonte primária de energia não são as gorduras, são açúcares, né? Glicose de maneira geral, tá bom? Vocês viram também a diferença entre atividades aeróbicas e anaeróbia, beleza? Vocês perceberam que na anaeróbia você tem a baixa utilização da respiração, ou quase nenhuma. E na aeróbica você tem uma grande utilização da respiração, da ventilação. E nós, meros mortais, não somos atletas, mas cuidamos da nossa saúde, não tem nada errado com a atividade anaeróbica, ela é muito boa, ela vai trazer grandes resultados a você também, mas é importante que você utilize uma atividade aeróbica também. Por quê? 2 pontos principais. O primeiro, sua circulação. Você vai ser um indivíduo que vai ter uma circulação invejável. E você vai dificilmente produzir um quadro de pressão alta quando você atingir 40, 50 anos. Porque você vai ter o seu corpo ele vai conseguir regular, e sei muito bem, a questão da pressão sanguínea, da circulação, porque a atividade aeróbica ela é capaz de fazer isso, por 2 motivos. O primeiro, porque atividades aeróbicas, no geral, elas são multiarticulares. O que isso significa? Você utiliza os membros superiores e inferiores juntos. Então, você tem ali que o corpo tem que jogar oxigênio, a circulação, o sangue tem que correr nos membros superiores e nos membros inferiores. Isso auxilia no processo de circulação. Tá? Por exemplo, natação, judô, corrida. Você está nadando, você utiliza membros superiores e membros inferiores. Então, o tempo todo o corpo tem que fazer esse giro aí de oxigenação, de irrigação na musculatura. Isso facilita muito durante a atividade e depois a circulação, beleza? E o outro benefício que é fantástico, eu falo muito, sempre vou repetir aqui, é o da cabeça. Por quê? A atividade multiarticular, ela faz com que o seu cérebro ele crie caminhos e impulsos elétricos, ele tem que aprender impulsos elétricos para que você consiga executar aquele exercício, aquela atividade com perfeição, com eficiência. Por exemplo, eu aprendi a nadar na faculdade de educação física. Eu sabia nadar assim, né? Me jogava na água e ia, ficava ali, não afundava. Mas nadar mesmo, os 4 estilos, crawl, costa, peito e borboleta, eu aprendi na faculdade de educação física com um professor cubano. E no início eu tinha muita dificuldade. E aí eu já estava tendo essa matéria e fui entendendo, olha, a minha cabeça, o que ele está fazendo? Dava ali a abraçada, mas eu não tinha um ritmo, mas eu não conseguia coordenar a abraçada com a pernada, com a respiração. Então o que meu cérebro estava fazendo? Ele estava entendendo o que eu estava querendo fazer, porque eu executava a ação. Então ele estava entendendo o que eu estava querendo fazer e depois ele ia falando, ó, eu preciso construir essa ligação aqui para que o André consiga fazer esse movimento com mais eficiência, esse movimento mais rápido. Então você cria isso na sua cabeça, você empurra o seu cérebro a construir isso para que você consiga fazer a atividade. Então, depois de bastante tempo, o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo os movimentos com perfeição. Por quê? Porque eu empurrei o meu cérebro, eu obriguei a ele a construir um caminho neural para eu conseguir fazer a atividade. Beleza? Ele construiu esse caminho neural para que eu conseguisse fazer a atividade. Então, é exatamente isso que eu acho o ponto mais fantástico de atividades multiarticulares. Você obriga o seu cérebro a aprender sempre e sempre, beleza? Você obriga o seu cérebro a estar sempre aprendendo coisas novas, beleza? Porque tudo, pessoal, parte daqui, tá? Por isso que quando alguém tem alguma lesão na coluna que interfere ali os caminhos dos impulsos elétricos, eles não conseguem mais andar, perdem movimento de algum membro, porque eles cortaram ali a via do comando elétrico, entendeu? É muito rápido a via que o comando sai daqui, passa pelas vias e chega até onde você quer fazer o movimento. Só que hoje você abre e fecha a mão rápido, é porque você conseguiu há muito tempo fazendo isso, então o cérebro ele já construiu um caminho, vai lá, mas se você for fazer uma atividade nova, você vai ver que você vai ter dificuldade, até o cérebro entender que ele precisa construir um caminho neural bom, forte,
veloz para que você faça o movimento com perfeição. Então, por isso, é muito importante a atividade aeróbica e multiarticular, que você utilize várias regiões, vários membros do seu corpo. Beleza? Então é isso, galera. Desculpa, o vídeo ele tá ficando cortado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falem comigo, respondam o questionário e enviem na aba